oportunidades. Está com a palavra. Tá joia, irmãos. Eu vou só aproximar a câmera aqui para mim, para que você também possa me ouvir melhor. Irmãos, para mim é um privilégio estar com vocês, segunda vez, né? E atendendo aí o convite, quero compartilhar com vocês o desafio da palavra. E o meu desejo é abordar uma história, talvez que passa a nós alguns detalhes despercebidos, mas olhar para uma personagem um tanto quanto anônima na narrativa de Lucas, ou pelo menos anônima aos nossos olhos, à nossa leitura. Talvez você se depare com o fato de que, lendo essa passagem, não dê a devida atenção a uma personagem singular na história, na narrativa que Lucas faz de Atos dos Apóstolos. O texto que eu quero ler está lá no capítulo 12. Atos dos Apóstolos, capítulo 12. Quando você abre o texto para nós lermos aí, aqui se trata de uma narrativa inspirada. E como uma narrativa inspirada, ela cumpre o propósito que o próprio Lucas narrou, do qual ele havia mencionado que estava ali dentro do seu desejo de escrita do livro, tanto do Evangelho de Lucas, como também do livro de Atos. O propósito de Lucas era dar um relato detalhado e fiel. Por essa razão, creio, aqui está diante de nós uma narrativa inspirada. Uma história, mas não uma história qualquer. E nós precisamos de histórias, de boas histórias. Histórias que fazem avaliar o nosso momento, histórias que nos ajudam a perceber o agir de Deus, mesmo que de forma talvez imperceptível muitas vezes, mas perceber que Deus sempre age e age até nas pequenas coisas. Falo isso porque acabei de sair de uma reunião na igreja, né? Não um culto, nada disso, mas uma reunião de liderança. E, de uma forma muito inusitada, eu diria que Deus tem respondido orações nesse momento, um momento complicado, um momento crítico, movendo o coração de outros líderes que lideram comigo, coisas que vem orando há algum tempo e que Deus escolheu esse momento, um momento de crise, um momento de dificuldades, de inúmeros desafios, de coisas novas que nós não planejamos, lidando aí com essa questão do coronavírus e tudo mais. E Deus tem feito coisas nesse momento. E o meu intuito de compartilhar esse texto com você é porque aqui é uma narrativa inspirada que traz lições para nós sobre o agir de Deus. E eu diria, como um amigo disse certa feita, que Deus tem a santa teimosia de usar as coisas simples para confundir os sábios, os fortes, né? Como o próprio Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 1. Quero ler com você, então, essa passagem. Capítulo 12 de Atos. Nós vamos ler aí até o verso 19, ok? Diz assim o texto: Por aquele tempo mandou o rei Herodes prender alguns da igreja para os maltratar, fazendo passar a fio de espada a Tiago, irmão de João. Vendo ser isto agradável aos judeus, prosseguiu, prendendo também a Pedro. E eram os dias dos pães asmos. Tendo feito prender, lançou-o no cárcere, entregando-o a 4 escoltas de 4 soldados, cada uma, para o guardarem, tencionando apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, estava guardado no cárcere, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Quando Herodes estava para apresentá-lo, naquela mesma noite, Pedro dormia entre 2 soldados, acorrentado com 2 cadeias e sentinelas. À porta guardavam o cárcere. Eis, porém, que sobreveio um anjo do Senhor, uma luz iluminou a prisão, e tocando ele o lado de Pedro, despertou, dizendo: Levanta-te depressa.
Então as cadeias caíram-lhe das mãos. Disse-lhe o anjo: cinge-te, acalce as sandálias, e ele assim o fez. E disse-lhes mais: põe a capa e segue-me. Então, saindo, o seguia, não sabendo que era real o que se fazia por meio do anjo. Parecia-lhe antes uma visão. Depois de terem passado a primeira e a segunda sentinela, chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade, o qual se lhes abriu automaticamente, e saindo, enveredaram por uma rua, e logo adiante o anjo se apartou dele. Então Pedro, caindo em si, disse: agora sei que verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de toda a expectativa do povo judaico. Considerando ele a sua situação, resolveu ir à casa de Maria, mãe de João, cognominado Marcos, onde muitas pessoas estavam congregadas e oravam. Quando ele bateu ao póstigo do portão, veio uma criada chamada Rode ver quem era. Reconhecendo a voz de Pedro, tão alegre ficou que nem o fez entrar, mas voltou correndo para anunciar que Pedro estava junto do portão. Eles lhes disseram: estás louca? Ela, porém, persistia em afirmar que assim era. Então disseram: é o seu anjo. Entretanto, Pedro continuava batendo. Então eles abriram, viram-no e ficaram atônitos. Ele, porém, fazendo-lhe sinal com a mão, para que se calassem, contou-lhes como o Senhor o tirara da prisão, e acrescentou: anunciai isto a Tiago e aos irmãos. E saindo, retirou-se para outro lugar. Sendo já dia, houve não pouco alvoroço entre os soldados sobre o que teria acontecido a Pedro. Herodes, tendo-o procurado e não achando, submetendo as sentinelas a inquérito, ordenou que fossem justiçadas. E descendo da Judéia para Cesareia, Herodes passou ali algum tempo. Eu sei que o texto é longo, mas a minha reflexão é breve. E peço que você acompanhe comigo o desafio da palavra nesse momento. O personagem que tenho em mente é uma mulher, uma criada, uma serviçal. Seu nome é Rode. Talvez uma personagem que passa aos nossos olhos de forma despercebida, porque aparentemente ela, no decorrer da narrativa, em que de fato o foco é o apóstolo Pedro, ela passa como talvez uma mera figurante, uma criada, uma serviçal, uma escrava, uma jovem escrava. E o contexto aqui, ele é um contexto surpreendente, porque ninguém menos que Pedro, o apóstolo, a igreja sendo perseguida, e a gente vê logo no início que Tiago, irmão de João, morto a fio de espada por Herodes, um tempo de tremenda hostilidade à fé e ao evangelho. Anjos aparecem na narrativa, milagres acontecem, claras operações da parte de Deus, cadeias rompidas, Herodes o poder constituído, a igreja reunida e orando. Mas quero que você foque a sua atenção na história e no exemplo dessa escrava chamada Rode. Eu gostaria de considerar com vocês, meus irmãos, o exemplo de Rode à luz daquela igreja reunida. Porque me parece aqui que Lucas, o evangelista, ele faz de alguma forma um leve contraste quando ele avalia a atitude daquela igreja e ao mesmo tempo avalia a atitude daquela escrava chamada Rode. E eu quero que você considere algumas características a respeito do exemplo de Rode. Primeiro dessas características é com respeito à sua fidelidade. E a sua fidelidade, ela se dá em um espaço limitado de ministério. Entenda bem que aqui nós estamos tratando de uma serviçal, uma escrava, que o seu espaço de atuação, conforme a passagem esclarece para nós, é um espaço muito limitado. Ela trabalhava entre a porta e o portão. É interessante que aqui em casa tem um quintal, né? E você vai entender um pouquinho disso quando você entende que a porta da casa é uma e o portão do quintal é outro. O trabalho de Rode, naquela ocasião, se dava nesse pequeno espaço. Rode é descrita como uma criada
em que seu espaço de atuação era pequeno, limitado, entre a porta e o portão. E naquele pequeno quintal da casa, isso não impede dela cumprir com fidelidade a sua responsabilidade. Uma responsabilidade simples, claro, com certeza. Mas creio que a gente precisa avaliar o exemplo dessa serviçal, avaliando algumas características que nos falam mais dela do que nós, às vezes, percebemos. Creio que para a minha colocação faça sentido para você, com respeito à fidelidade dela em um espaço limitado de ministério, é necessário que você entenda que Rod é uma jovem, uma mulher convertida ao Senhor. Embora o texto ele não seja tão claro com essa afirmação, ele nos dá indícios claros de que sua conversão e compromisso com Jesus está baseado em algumas razões. Por exemplo, o texto diz para nós, no verso 14, que Rod, quando ela percebe que Pedro está chamando no portão, há um detalhe, no mínimo interessante, o verso 14 diz, reconhecendo a voz de Pedro. É interessante que Rod, ela reconhece a voz de Pedro. E se a gente pensar simplesmente nela como uma serviçal, algumas outras características não fazem sentido. Porque perceba que ela reconhece a voz de Pedro, acredito que muito possivelmente ela já tenha ouvido Pedro antes, é muito possível que ela mesma tenha até se convertido com o ministério de Pedro, nós não sabemos, tanto é que no texto aqui nós temos aí uma breve aparição do apóstolo Paulo, quem ocupa ali o centro da narrativa é Pedro, mas fato é que ela reconhece a voz de Pedro. Se não bastasse isso, o texto vai além, diz que ela reconhece a voz de Pedro, mas também diz que ela fica muito alegre, ela se alegrou muito por vê-lo. Uma coisa talvez faça sentido para você, reconhecer a voz de Pedro, talvez Pedro já tenha ido naquela casa onde alguns irmãos se reuniam e oravam, tudo bem, mas uma serviçal se alegrar pela presença de alguém significa que aquela pessoa tem alguma participação significativa na sua vida. E ela fica alegre porque, de fato, quem está ali no portão é o apóstolo Pedro. Um outro detalhe é que ela diz no decorrer do texto, verso 14, ela tão alegre ficou que nem o fez entrar, mas voltou correndo para anunciar que Pedro estava junto do portão. Perceba que ela corre para anunciar que Pedro está lá no portão. E a gente deveria fazer a seguinte pergunta: qual é a necessidade de toda a euforia no coração dela e o intuito de avisar que Pedro estava no portão? Muito provavelmente ela tinha consciência das orações por parte daquela igreja. Perceba que desde o início, verso 5, diz que aquela igreja orava incessantemente a Deus a favor de Pedro. Se você vai para o verso 12, diz assim, considerando ele a sua situação, resolveu ir à casa de Maria, mãe de João, cognominado Marcos, nós estamos falando de João Marcos, onde muitas pessoas estavam congregadas e oravam. Quando eu falo a respeito da sua fidelidade em um espaço curto de ministério, é porque ela reconhece a voz de Pedro, ela se alegra pela voz de Pedro, ela sai correndo para avisar a igreja, muito provavelmente pela consciência de que a igreja orava a favor dele. E um outro detalhe que me chama a atenção é que essa serviçal, ela tem um nome lembrado na história. E o que deve nos fazer pensar é que escravos não têm nomes. Escravos não são lembrados. Escravos sequer são citados. Mas aquela jovem tem o seu exemplo testemunhado e tem o seu nome lembrado na história. Isso me faz pensar sobre as oportunidades que nós temos. Quantas vezes Deus nos permite estar em pequenos espaços de ministérios? Talvez você tenha, nesse momento, dado ao isolamento social, pouquíssimas oportunidades, mas não significa que Deus não possa agir por meio dessas oportunidades. Deus, muitas vezes, junta o miraculoso ao trivial para nos incentivar a percebê-lo até nas coisas mais simples da vida. É interessante quando a gente
ler, por exemplo, 1 Coríntios, capítulo 1, verso 26 em diante. O texto eu citei no início, mas quero reafirmar, quando ele diz o seguinte: irmãos, reparai, pois, na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios, segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo, as desprezadas e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie na sua presença. Eu gosto, por exemplo, de lembrar de uma irmã aqui da igreja, que eu conheci logo que vim para cá. Tive o privilégio de pregar no seu culto de gratidão a Deus pela sua vida, no seu falecimento, a irmã Miriam. A irmã Miriam, para mim, é um exemplo emblemático de alguém que aproveitava os pequenos espaços que Deus dava para ela. Lembro-me da irmã Miriam, que ela tinha um jeito muito acolhedor de receber as pessoas na igreja. E, por causa dessa característica dela, ela criou muitos relacionamentos. E talvez um exemplo que me passava despercebido ao avaliar a vida da dona Miriam, significava que eu, às vezes, não conseguia perceber o quanto Deus usava a sua vida. E eu tive o privilégio, a oportunidade de pregar no seu culto fúnebre, né, o culto de gratidão a Deus pela sua vida, e poder presenciar tantas pessoas que naquele dia testemunharam o impacto da vida da dona Miriam, quando eu, que estou aqui cuidando, liderando a igreja, nem sempre era capaz de ver. Quantas vezes, irmãos, nós temos espaços curtos, pequenas oportunidades, e a gente, às vezes, é insensível ao agir de Deus e o que Deus pode fazer nos nossos pequenos espaços. Eu sei que, por razão do nosso isolamento social, isso é necessário. Muitas igrejas não têm os seus cultos presenciais. Talvez você se perceba limitado, sem oportunidades, sem ministério. Isso não é verdade. Quantas oportunidades Deus tem nos dado de compartilhar o evangelho pelas redes sociais, pelo WhatsApp, oportunidades de demonstrar o carinho e o amor cristão aos nossos irmãos que, mesmo distante, a tecnologia hoje nos possibilita estar próximo. Por exemplo, quando que vocês me ouviriam pregar para vocês, estando aqui em Atibaia e vocês em Baixo Guandu? Oportunidades que Deus tem nos dado. E o que eu quero te encorajar, meu irmão, minha irmã, você que está sentado aí, é ter sensibilidade ao que Deus já está fazendo e você simplesmente deixar que Deus use a sua vida como instrumento nas mãos dele. Compartilhe, meu irmão, versículos bíblicos, compartilhe mensagens, ore por pessoas, faça coisas que talvez as pessoas não veem, não tem importância delas verem, porque quem precisa ver é Deus, porque é Deus que precisa ser glorificado pelas nossas ações. E eu olho para o exemplo dessa escrava, num espaço curtíssimo de ministério, porque ela entendia que a vida é o ministério. E quantas vezes a gente precisa ser confrontado, especialmente com a realidade que a gente está vivendo, que a gente acha que ministério é aquilo que eu faço na igreja. Claro, isso também é ministério. Mas num momento como esse, que a gente não tem a celebração coletiva juntos num templo, num salão de culto ou algo do tipo, será que nós somos impedidos de exercer o ministério? Ou será que você tem a sua vida como ministério e cada relacionamento que você tem, cada conversa que você tem, cada diálogo que você tem é uma oportunidade que Deus te dá, como um espaço de ministério que o evangelho pode ser anunciado através da sua vida. É nesse sentido, por exemplo, que Mateus capítulo 5 diz: assim brilha a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai Celestial que está nos céus. Aproveite a vida como um espaço de ministério. E, meu irmão e minha irmã, por mais que você ache que Deus não pode te usar onde você está agora, isso é mentira. Deus pode te usar e Deus quer te usar, mas você precisa se comprometer e se submeter a ser usado por Ele.
Quando eu olho para a vida dessa escrava, o exemplo dela me chama atenção, porque ela cumpre com fidelidade, com alegria, com euforia, com entusiasmo, talvez fazendo algo que era muito simples, abrir um portão e compartilhar as notícias daquilo que acontecia do lado de fora para com aqueles que estavam do lado de dentro. Outro detalhe, uma outra característica dessa mulher chamada Rode é com respeito à sua sensibilidade diante da insensibilidade daquela igreja. Mas talvez você me pergunte, Gilson, o que você quer dizer com isso? Como assim sensibilidade diante da insensibilidade daquela igreja? Perceba alguns detalhes aqui que são contrastes entre o exemplo de Rode e, ao mesmo tempo, o exemplo daquela igreja. Era uma igreja fervorosa em oração, mas ela não percebia o agir de Deus nas coisas mais triviais. Perceba que no verso 5 diz que havia oração incessante por parte da igreja. Diz que muitas pessoas estavam congregadas, verso 12, e oravam. Era uma igreja que celebrava de forma grandiosa, que cultuava a Deus de forma grandiosa, mas quando Deus responde às suas próprias orações, a igreja duvida, a igreja não crê, e ela não entende que Deus está agindo e respondendo às próprias orações que a igreja estava fazendo. Aquela igreja acreditava que Deus poderia responder às suas orações de modo que clamavam dia e noite, mas quando a resposta bate à sua porta, eles se recusam a crer. Em sua graça, Deus honra até a fé mais fraca, mas poderia fazer muito mais se nós confiássemos nele plenamente. Uma igreja de grandes eventos, mas uma igreja de pequena fé. Muitas pessoas estavam congregadas, mas eles oravam sem acreditar que Deus poderia agir por meio das suas orações. A resposta a todas as suas incessantes orações estava lá na porta, mas não tiveram a fé para abri-la e deixar Pedro entrar naquele primeiro momento. Deus conseguiu tirar Pedro da prisão, mas Pedro não conseguiu entrar em uma reunião de oração em que ele mesmo era o motivo das orações. Meu irmão, minha irmã, quantas vezes nós nos preocupamos com as coisas grandes que a igreja pode fazer, grandes celebrações, grandes encontros, grandes comemorações, e a gente esquece que Deus, na sua santa teimosia, continua a agir também nas pequenas coisas. Aquela igreja estava reunida, orava incessantemente, tinha muitas pessoas reunidas, mas eles eram incapazes de sentir e perceber que Deus estava agindo. Era mais fácil para eles acreditar na aparição de um anjo de Pedro do que na libertação do próprio Pedro, pelo agir sobrenatural de Deus. Perceba que o texto diz o seguinte: a reação daquela igreja é olhar para aquela serva e dizer: estás louca, Rode? Você não sabe o que você está falando, você está delirando. E eles eram incapazes de perceber que Deus estava agindo. Era uma igreja que orava por grandes feitos, mas era insensível ao agir de Deus nas pequenas coisas. E nós vemos em Rode aquilo que nós não vemos por parte daquela igreja. Uma sensibilidade ao agir de Deus, mesmo diante da insensibilidade daquela igreja. Meu irmão e minha irmã, o que eu quero dizer com isso é que, sim, Deus usa grandes homens de Deus, como usou Pedro, como usou Paulo, e continua a usar hoje. Deus usa grandes estruturas, Deus usa grandes celebrações, Deus usa grandes encontros, mas, meu irmão e minha irmã, Deus continua a agir também nas pequenas coisas. E a pergunta que nos cabe é: será que você está sensível ao agir de Deus? Será que você consegue perceber como Deus está agindo na história, especialmente nesse momento? Eu fico, por exemplo, pensando sobre algumas coisas que eu tenho percebido.
talvez de forma muito clara, a igreja nunca esteve tão ativa na proclamação do evangelho e alcançando tantas pessoas como ela está agora. E é interessante que talvez no projeto soberano de Deus, ele tenha tirado a igreja das quatro paredes para ajudá-la a perceber que o mundo carece da proclamação do evangelho. Que pessoas possam encontrar o nosso Salvador, o Senhor Jesus, e que ainda mais Deus usa a nossa vida para cumprir esse propósito. Quando eu olho para a vida de Rod, primeira característica que eu reconheço e acho fundamental, a sua fidelidade num pequeno espaço de ministério. Segunda característica, uma igreja que é insensível, e eu olho para a vida de Rod e percebo alguém que é sensível ao agir de Deus. Ela se alegra, ela fica eufórica, e ela vai, naquele momento, interromper uma reunião de oração. Eu fico imaginando, às vezes, a reação de Rod naquele momento. E ela ficou ali, eu interrompo ou não interrompo, eu abro a porta ou não abro a porta. Será que eu falo para a igreja que Deus já está respondendo a oração? E, de fato, ela o faz, mas ela não é recebida de forma tão afetuosa, né? E uma terceira característica que eu quero compartilhar a respeito da vida e do exemplo de Rod é com respeito à sua durabilidade, sua persistência, sua perseverança, sua firmeza diante dos desafios. Por que digo isso? Porque a reação à sua atitude em querer servir com total fidelidade e ser sensível ao agir de Deus não é recebida por aquela igreja de forma tão receptiva como ela talvez esperasse que fosse. É interessante que a primeira reação mostra para nós que aquela escrava, ela no primeiro momento não gozava de reconhecimento. Ela era apenas uma escrava. Talvez uma escrava convertida, eu creio nisso, que ela seja convertida pelas razões que já citei, mas fato é que como uma escrava, ela não tinha reconhecimento. Se não bastasse isso, ela também não era respeitada. Porque a reação daquela igreja é dizer para ela, pode estar louca? Um outro detalhe a respeito da sua firmeza e da sua perseverança é que ela ocupava um espaço de tensão é o que nós chamamos, por exemplo, no meio corporativo, né, da articulação da média gerência. Quando você ocupa um espaço que você precisa interagir entre pessoas que estão abaixo de você com aquelas que estão acima de você. É interessante que Rod aqui tem que articular as tensões que há entre as expectativas de uma igreja que ora em favor de Pedro e com a realidade de que Pedro está no portão. Quantas vezes nós, no nosso espaço que Deus nos dá, nós precisamos ser usados por Deus e em resposta ao nosso desejo mais profundo, honesto e legítimo de servir a Deus com integridade e fidelidade, nós percebemos nos outros que deveriam nos encorajar e nos motivar, são aqueles que também nos desmotivam, nos desencorajam, nos desanimam e muitas vezes nos fazem desistir de servir ao Senhor com fidelidade. Eu falo isso, meu irmão, porque ao longo dessa minha caminhada, ainda é curta, espero servir a Deus até o final da minha vida, oro para isso, mas no meu curto espaço de caminhada, quantas vezes servir ao Senhor foi através de lágrimas, foi através de noites sem dormir, simplesmente por encontrar resistência, não nos que estão de fora, muitas vezes nos que estão dentro da própria igreja. E quantas vezes, para que você seja fiel ao Senhor e você sirva com maior fidelidade e integridade possível, nem sempre você encontrará as motivações vindas daqueles que deveriam vir, que são aqueles que estão na igreja. Quero, nesse sentido, meu irmão e minha irmã, te desafiar a, apesar das lutas, apesar dos desafios, que você continue fiel servindo ao Senhor. Sabe por quê? Porque nas mãos de Deus, pequenos espaços são grandes
oportunidades. Não sei o que espaço Deus tem te dado, mas certamente sei que Ele tem te dado espaço. Talvez no diálogo familiar, talvez num grupo de família, talvez aí dentro da sua própria casa, e que você pode ser um instrumento de Deus aí na sua casa. E talvez você ache que Deus não tem te dado espaço. Aonde você está é o espaço que Deus te dá, seja ele que tamanho for, seja que ministério você tenha. Porque o importante não é o espaço que você tem, mas é duas coisas. Primeiro, a sua fidelidade ao Deus a quem você serve, porque você faz o que faz, não é pelo reconhecimento das pessoas, mas é por servir a um Deus do qual você se compromete com Ele, quer ser fiel a Ele. Mas a segunda razão é que não importa o tamanho do espaço, porque quando Deus quer agir, até nas coisas mais simples, nas mãos dele, os pequenos espaços que nós temos se tornam grandes oportunidades para grandes coisas que Deus quer fazer. Perceba que Pedro foi liberto da prisão e agora a igreja vibra, a igreja se alegra, a igreja se motiva porque percebe o agir soberano de Deus, o que num primeiro momento não estavam sensíveis para perceber. Mas há uma personagem aqui na história que é lembrada por Lucas até o seu nome, que mostra para nós que pequenos espaços nas mãos de Deus são grandes oportunidades. Quero que você pense nisso. Talvez você ache que, poxa, eu não tenho pregado mais porque a igreja não tem se reunido. Eu não tenho mais ministrado louvor porque a igreja não tem se reunido. Eu não tenho mais desfrutado da comunhão dos meus irmãos porque a igreja não tem se reunido. Meu irmão, nós precisamos nos lembrar que a igreja não é o prédio onde nós nos reunimos, mas a igreja são as pessoas que de forma coletiva e pensando umas nas outras celebram aquele que lhes dá a vida, o nosso Senhor Jesus Cristo. E meu irmão, minha irmã, talvez essa pandemia chegou para nos dizer que, na verdade, a estrutura ela é importante, sim, mas ela não limita o agir de Deus. Porque, embora estejamos em isolamento social, em quarentena, o Evangelho nunca esteve em quarentena. E Deus continua a agir ainda hoje, talvez muito mais do que nós somos capazes de perceber. E o meu desafio é que Deus use a sua vida de forma tremenda, porque Deus continua a agir, até nas pequenas coisas. E eu diria ainda mais, até nos momentos de crise. Lembre que Pedro está preso. Pedro está lidando com um momento preocupante. A igreja está às portas de perseguição. Mas ainda assim, até nas crises, Deus continua agindo. Que você seja sensível ao que Deus tem feito, que você seja fiel ao que você faz para Ele e que você tenha firmeza, perseverança, durabilidade naquilo que você faz, porque você faz para o Senhor. Quero nesse momento te convidar, fechar os seus olhos, eu quero orar por vocês, por cada um dos irmãos, pedindo a Deus que use a vida de vocês de forma poderosa nesse momento tão crucial da nossa história. Vamos orar. Senhor, eu quero te pedir por cada um dos meus irmãos, pedir que o Senhor continue a falar aos seus corações e que esta mensagem de hoje possa ecoar em seus corações. Motive-os, encoraje-os a com euforia servir ao Senhor com fidelidade, com sensibilidade ao teu agir e com firmeza e perseverança. Ó Deus, eu quero te agradecer por isso. Quero colocar a vida de cada um dos meus irmãos desta igreja, pedindo ao Senhor que o Senhor continue a usá-los, até nas pequenas coisas, que talvez sejam imperceptíveis para nós, mas que sejam claras na demonstração do agir do Senhor na história. Use-nos, ó Deus, é o meu pedido e a minha oração, no nome do Senhor Jesus. Amém.